Conferência Nacional de Política Indigenista, convocada pelo Decreto Presidencial de 24 de julho de 2014, está estruturada em etapas locais, regionais e nacional e tem como objetivos avaliar a ação indigenista do Estado brasileiro, reafirmar as garantias reconhecidas aos povos indígenas no país e propor diretrizes para a construção e consolidação da política nacional indigenista. Saúdo a todos, a todas, aos povos indígenas, às organizações não governamentais, os representantes dos nossos ministérios e fazer aqui uma conclamação, no sentido de nós participarmos desta que vai ser a primeira Conferência Nacional de Políticas Indigenistas. Nós queremos chamar a atenção da participação da sociedade civil, dos servidores da FUNAI, mas fundamentalmente de garantir neste processo a voz, as reflexões, as proposituras dos povos indígenas. Nós vamos terminar em novembro este processo, nos dias 17 a 20 de novembro. E nós queremos garantir uma reflexão profunda acerca da política indigenista no nosso país. E apontar para o presente e o futuro políticas públicas consistentes, onde possam garantir aquilo que já está garantido e avanços nesse processo histórico, mas garantir muito mais direitos aos povos indígenas do nosso país. Nós vamos discutir no eixo 3 o desenvolvimento sustentável de terras e povos indígenas. Nesse eixo, entre outros aspectos, serão abordados a questão do conhecimento tradicional indígena, processo histórico, secular, de conhecimento, de apropriação pelos povos indígenas, do manejo sustentável, por exemplo. Outro aspecto que será abordado são políticas públicas implementadas em áreas indígenas que têm contribuído para consolidar o processo de desenvolvimento sustentável desses povos. Também será abordado o processo de proteção territorial, os elementos que têm sido implementados, desenvolvidos para garantir essa proteção e também experiências desenvolvidas pelos povos indígenas. Tudo isso sem esquecermos da PENEGAT, que também será objeto de discussão dentro do eixo 3. A metodologia das etapas regionais tem como princípio a valorização dos conhecimentos e a forma de organização social dos povos indígenas, a valorização das línguas indígenas e, principalmente, a contribuição dos povos indígenas para a nossa sociedade. Além disso, a metodologia também se preocupa com o diálogo entre os povos indígenas, o Estado, o governo, organizações não governamentais, para juntos fazer um grande diagnóstico da ação indigenista do Estado brasileiro em todas as regiões do Brasil e, com isso, construir propostas para a política indigenista que reflita a melhoria dessas políticas nas diversas regiões do Brasil, sempre como foco o respeito e a valorização aos mais de 305 povos indígenas que vivem hoje no Brasil. A ideia é que, com isso, no último dia das etapas regionais, se consiga consolidar propostas que virão para a etapa nacional e que sejam reflexo de todos os problemas e tragam proposições para a melhoria dessa ação indigenista, contribuindo com isso com a construção de diretrizes para a política nacional indigenista. Lembrem-se, a sua participação é muito importante para o sucesso dessa primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. Vamos construir juntos, vamos elaborar propostas que reflitam a realidade de todas as terras indígenas no Brasil.